O que um clube de aventureiros faz? O que é um clube de aventureiros? Muitas pessoas se questionam, mas o que é um clube de aventureiros? Muitas pessoas não conhecem, não sabem. E por isso, nesta manhã, eu quero, junto com os irmãos, estudar sobre o que é o Clube dos Aventureiros. O que ele faz. Em cima disso, existe um texto na Bíblia que talvez seja pouco conhecido dos irmãos, mas que resume exatamente o trabalho que os aventureiros, a liderança, todos eles fazem. A Bíblia nos conta sobre uma pequena criança. Joás era uma criança de 6 anos quando foi levado à câmara do templo. E aos 7 anos, ela se tornou rei. Esse texto está em 2 Reis 11, 21. Lá fala que era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Em cima disso, nós podemos ver que o quê? Que o trabalho da igreja para as crianças é muito importante. Principalmente o Clube dos Aventureiros. Porque ali ele faz um trabalho do quê? Ele ajuda os pais e os professores na escola a dar uma educação, a separar essas crianças das tentações e dos problemas que nós enfrentamos no mundo hoje. Um dos maiores problemas que as crianças enfrentam é a pedofilia. As crianças não estão salvas disso. Por isso, a igreja, vendo tudo isso que está acontecendo, ela criou esse programa. Ela desenhou isso, embasamentos bíblicos, para o trabalho que nós, como voluntários, podemos nos desempenhar. Cada um com sua tarefa. Nós instruindo, os pais apoiando, a igreja contribuindo e a liderança também. Nós podemos ver o quê? Na história de 2 líderes dessa igreja, de 2 pessoas em especiais. Essas 2 pessoas trabalharam de forma extraordinária, como nós vamos estudar agora há pouco, sobre o trabalho que eles tiveram para levar o pequeno Joás para onde? Para ser coroado rei. É sobre a história dessas 2 pessoas que eu quero meditar nessa manhã. É a história de Joeceba, que era esposa de Joiada. Essa história conta em 2 relatos bíblicos. 2 Crônicas 22, 10 a 12 e 2 Crônicas, capítulo 23, de 1 a 12. Nessa mensagem, eu quero destacar 2 pontos sobre o que Deus espera da igreja, dos pais e da liderança no preparo da criança para o futuro e para ser um verdadeiro líder. O primeiro ponto que eu vou destacar na história que nós vamos ler daqui a pouco é o seguinte. Primeiro, o trabalho protetor desse casal para separar a criança e proteger a criança sobre os perigos desse mundo. E o segundo é a estratégia que esses 2 casais usaram para cuidar dessa criança. Vamos ler o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 22? Segunda Crônicas, capítulo 22, versículo 10 a 12. Na minha Bíblia diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeosebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeosebeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Jeoiada, e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele esteve escondido com eles
6 anos na casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Quem que era Joseba? Aqui na Bíblia fala. Ela era quem? Primeiro, ela era filha do rei Jorão. Segundo, ela era tia de Joás. Terceiro, ela era esposa de um sacerdote, o sacerdote Joiada. E também, um outro ponto muito importante, ela era uma pessoa que amava a Deus em primeiro lugar. Ela sabia o seu compromisso que tinha para com Deus. E ela sabia que ela foi separada, foi designada para um trabalho muito especial. Que era o quê? Ela teve uma ação muito arriscada, que foi separar uma pequena criança das mãos malvadas de uma rainha, que queria matá-los. Todos os membros de sua família que eram descendentes do rei. E nisso, nós podemos ver que o quê? Que se ela, em primeiro lugar, não tivesse amor pelos cuidados que nós temos com essas crianças, com essa criança, que foi especificamente Joás, ela não tinha feito o que ela fez. O segundo ponto, a ação que ela tomou era considerada o quê? Era considerada uma traição perante a rainha. Porque a rainha era o que da Joseba? A rainha era a mãe dela. Então, o trabalho que ela desempenhou estava indo contra o trabalho de sua mãe. E ela não se importou com isso. Ela não se importou com o que sua mãe iria fazer. Ela estava mais preocupada em proteger essa criança. E uma pessoa que teme a Deus, que é temerosa, tem esse temor de Deus, ela vai enfrentar qualquer dificuldade, qualquer provação e vai enfrentar qualquer pecado que possa vir a acontecer para proteger a criança. Tudo isso que eu estou comentando reflete exatamente o trabalho que o Clube dos Aventureiros realiza em prol das crianças. E nós podemos ver que, além de ela amar a Deus, ela tinha uma qualidade de líder. Ela se moveu, ela não esperou por ninguém chamá-la. Ela não esperou de ninguém para realizar esse trabalho. Ela se ofereceu e ela foi e fez. Está no relato aqui. Joseba e seu esposo Joiada, eles não pensaram duas vezes em realizar esse trabalho. Eles arriscaram a sua própria vida, porque Atalia queria matá-los. Ela queria matar todas as crianças ali para poder reinar. Essa tarefa que nós, como líderes, não só dos aventureiros, aqui eu englobo todos em determinado grau. Seja você líder de igreja, seja você pai, seja você mãe, seja você que esteja nos visitando. Cada um de nós temos um trabalho em prol dessas crianças. Nós vivemos num mundo muito difícil, principalmente para elas. Se nós não nos envolvermos no trabalho de preparar essas crianças para o reino dos céus, de resgatá-las das armadilhas de Satanás, o que nós seremos? Seremos nada. Em Lucas, capítulo 17, versículo 2, o próprio Jesus falou o seguinte: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos.